percebe que a situação, alguns especialistas dizem que perspectiva, o pessoal vai prorrogando, né? Vai voltar as coisas, mas na realidade não tá havendo melhora. Alguns lugares aí estão fechando, as cidades. As pessoas estão, como eu tenho dito aqui, as pessoas estão doidas, com medo também da questão da recessão econômica. Esquecem de que a provisão vem do Senhor. E é tempo de orarmos, irmãos, é tempo de clamarmos a misericórdia de Deus, de buscarmos ao Senhor. E nessa noite eu quero meditar com os meus irmãos. É um texto da Palavra de Deus, está lá em Gênesis capítulo 6. E foi um tempo difícil também, uma época muito triste para o Senhor, mas também para a humanidade, que é o período do dilúvio. Gênesis capítulo de número 6, vamos ler do versículo 5 em diante. Na terra e que era continuamente um mal todo desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faz uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora.
Deste modo, a farás de 300 côvados, será o comprimento de 50, e largura e altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura, a porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas e dilúvios sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivo contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil segundo, da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão até a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim e no meio dessa geração. Vamos orar mais uma vez? Abaixa a sua cabeça, feche os seus olhos. Nós estamos aqui nesse lugar, não é uma mera formalidade, mas nós estamos diante do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que quando o povo de Deus se reúne, o próprio Deus está no meio do seu povo. Com temor, com tremor, nós assim reconhecemos. E a palavra do Senhor em toda a Escritura diz que se invocarmos, o Senhor há de nos ouvir, se clamarmos, Ele há de nos atender. E nós estamos quebrantados diante do Senhor, com tremor, com temor. Senhor Deus, olha para os nossos corações, olha para esse momento que estamos vivendo. Ajuda-nos, ó Deus, a discernir essa época, a discernir esse tempo. Dá-nos sabedoria, ajuda-nos a contar os nossos dias, Senhor, para que possamos receber um coração sábio diante dessa situação, Senhor. E nós, ó Deus, possamos compreender a Tua boa, perfeita e agradável vontade, mesmo diante dessa situação. Porque, afinal de contas, apesar de tudo o que está acontecendo, o Senhor é Deus nos céus e na terra. O Senhor, ó Deus, exerce governo, controle, domínio, soberania sobre todas as coisas. E nós descansamos, ó Deus, na Tua soberania. Consola o coração dos meus irmãos, traz alegria, fé e esperança. Edifica-nos, ó Deus. Ajuda-nos a sermos alimentados, ó Deus, por Ti, pela Tua palavra, por essa comunhão. Nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, como eu disse, esse tempo ao qual Noé viveu foi um tempo extremamente difícil, onde a Bíblia nos diz que o Senhor havia, a tradução mais próxima do português do hebraico, pelo menos a tradução na revista atualizada, é que Deus se arrependeu. Mas a Bíblia diz que Deus não é um homem para que se arrependa. E a nova versão, a nova Almeida atualizada, diz que Deus entristeceu. Deus, de certa forma, sentiu desgosto, não pela sua criação, mas como a sua criação se comportou e havia se comportado durante aquele tempo. E, meus queridos irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, nos mostra aqui que o Senhor, Ele havia decidido então trazer juízo sobre toda a terra. E o capítulo 6 nos fala de juízo. Se você for estudar as Escrituras, você vai perceber que Deus sempre exerceu juízo. E esse período que nós estamos vivendo é um período de juízo também. E se você for perceber na Bíblia, Jesus vai dizer ali nos Evangelhos que a sua vinda se dará como nos dias de Noé, quando as pessoas elas comiam, bebiam, elas não tinham compromisso com Deus, elas estavam despreocupadas, estavam desinteressadas, descansando, indiferente em relação a Deus e às coisas de Deus. E a gente percebe, eu falei sobre isso, que essa situação nos dá para ter um prisma de como está a espiritualidade das pessoas. A gente percebe isso no meio do povo de Deus, os crentes, como se nada estivesse acontecendo. E, meus queridos, aqui é algo que não é algo fictício, mas é algo, é comprovado até mesmo pela geografia,
até mesmo se você for estudar a questão aí da arqueologia, vai comprovar que houve sim um dilúvio que cobriu toda a terra com uma inundação. E meus irmãos, ao longo da história bíblica, Deus exerceu juízo. A destruição de Sodoma e Gomorra também foi ali um juízo de Deus sobre aquela cidade que não temia a Deus. E naquela cidade também havia uma família, a família de Ló. E pela oração de Abraão, Deus poupou Ló e sua família. O que veio também sobre o Egito, na época de Moisés, ali também é uma marca do juízo de Deus. E meus queridos, quando o povo de Deus também foi levado cativo para o exílio, foi juízo de Deus para que o povo pudesse voltar para o Senhor. E esse período, irmãos, é um período sim do juízo de Deus. E se você for ler as notícias, realmente as que são comprometidas com a verdade, você vai perceber, os especialistas, os pesquisadores vão dizer que uma vacina eficaz, assim, para teste na população é em torno de 12 meses. E uma vacina eficaz para combater 100% do vírus deve desenvolver em torno de 5 anos. Então é um momento muito difícil, é um momento delicado, é um momento sim do juízo de Deus. Mas aqui nós encontramos uma pessoa, irmãos, um homem chamado Noé, e é interessante porque o nome Noé no hebraico significa consolo, e o salmista no Salmo 14, e Paulo vai repetir isso também no capítulo 3 de Romanos, que Deus olha do céu à procura para ver se há alguém que o busque, alguém que o invoque. E algo consolou o coração de Deus, porque ele encontrou um homem íntegro, justo, chamado Noé. E você vai perceber que Noé, a sua descendência, o seu avô, foi um homem também que andava com Deus. E eu acredito que Noé, de certa forma, também se espelhou no exemplo de seu avô, em Enoque. E aqui há 4 coisas que nós aprendemos com a história, com o testemunho de Noé. Aprendemos sobre a sua condição, aprendemos sobre a sua conduta, aprendemos sobre a sua comunhão e sobre o seu compromisso. Eu quero rapidamente falar sobre esses 4 pontos que nós encontramos na vida de Noé e também deve ser encontrado, deve ser visto nas nossas vidas, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, um tempo difícil. E a primeira coisa que nós encontramos aqui no versículo 8 é a condição de Noé. A Bíblia diz: porém Noé encontrou favor aos olhos de Deus, encontrou graça diante de Deus. Mas a verdade, irmãos, é que se você for ver no versículo 5, vai dizer que todo o desígnio do coração do homem era continuamente mal. Noé também era pecador, como eu e você. E o texto diz que Deus o encontrou. E queridos, o pecado é algo tão sério, às vezes a gente não consegue ter a dimensão do pecado. Foi por causa do nosso pecado que Jesus Cristo, que Deus morreu na cruz. Foi por causa do nosso pecado que a natureza sofre, ela padece. E aqui a gente percebe Deus decidindo acabar em dilúvio, acabar em água com a sua criação por causa do pecado do homem. Todos nós sofremos. Nós sofremos com os nossos pecados e sofremos com os pecados dos outros. A natureza sofre. E o texto vai dizer que, porém, Noé encontrou favor aos olhos de Deus. Noé achou graça diante de Deus. Noé encontrou favor aos olhos de Deus. Em outras palavras, Noé foi encontrado por Deus. Deus o encontrou. E meus queridos, ele foi salvo sem merecer. Efésios 2, 8, 9 diz: porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se ensoberbeça. Romanos 3, 26 diz que o salário do pecado, a consequência do pecado, o resultado do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Nós também fomos encontrados pelo Senhor. O Senhor, nós encontramos o favor de Deus.
E queridos, a gente percebe que, da mesma forma, a condição de Noé, condição de pecador, e Deus o encontrou. Noé encontrou o favor aos olhos de Deus, assim como Abraão também encontrou o favor de Deus, para que em Abraão fossem realizados os desígnios de Deus. Assim também, Deus, pela sua espontânea vontade, decidiu escolher o povo de Israel, para que esse povo pudesse fazer conhecido o seu nome entre as nações. Da mesma maneira, assim como Deus também escolheu Maria, para que Maria fosse a mãe do Salvador. E é interessante que a própria Maria, no canto magnífico, ela vai dizer que o meu coração se alegrou em Deus, meu Salvador. Meus queridos, isso demonstra a graça de Deus. A condição de salvo que Noé recebeu, meus irmãos, foi alcançado não por mérito de Noé, não por causa da sua família, mas tão somente por meio da graça, porque Deus decidiu ser misericordioso, bondoso e demonstrar o seu favor para com Noé e toda a sua família. É a condição de Noé, pecador, porém salvo por Deus. Amém. E meus queridos, Noé encontrou o favor aos olhos de Deus, foi alcançado pela graça de Deus, foi salvo da ira de Deus, foi salvo do dilúvio e respondeu ao seu chamado, também na condição de salvo, mas também de santo. A santificação também é uma condição, que parte é obra de Deus, mas também principalmente é responsabilidade nossa. Nesses tempos que nós estamos vivendo. E é interessante que a definição de santidade é relacionado com a condição, mas também é relacionado com a conduta. É o que nós vamos tratar mais na frente, quando o texto diz que Noé andou com Deus. E a Bíblia vai dizer, irmãos, o testemunho bíblico, Hebreus, vai dizer que pela fé Noé é divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se haviam, sendo temente a Deus, aparelhou-se uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Ele creu na graça de Deus, ele viveu para o Senhor. E meus irmãos, hoje a gente percebe, até mesmo no meio do nosso povo, as pessoas estão indiferentes, acham que está tudo normal. Alguns pensam que só ficar em casa ali quietinho vai resolver. Outros não oram. Outros não buscam a companhia do Senhor e de outras pessoas para superar. E revela a nossa conduta, revela a nossa condição nesse momento, como nós estamos. Tem o crente 3S, né? Salvo, sentado, satisfeito. Mas, meus irmãos, mesmo sendo salvos, nós devemos evidenciar santidade também com o Senhor. Devemos compartilhar de que o Senhor está pronto para salvar as pessoas assim como nos salvou. É tempo, irmãos, de demonstrarmos isso. Imagina Noé ali construindo essa arca, e é muito interessante porque você vai perceber o quanto que Deus é detalhista. O quanto que Deus é detalhista. E Deus é detalhista para que a gente possa estar atento àquilo que Ele diz. Ele foi detalhista quando Ele deu as ordens para Moisés, para que Moisés pudesse construir o tabernáculo. E também foi detalhista com Davi e Salomão, quando deu as ordens para que eles pudessem construir o templo. Nosso Deus é um Deus detalhista, irmãos. E Ele observa se a nossa conduta, nós vamos também estar atentos aos detalhes, às suas exigências, aos seus pedidos. E meus queridos, Noé creu na palavra de Deus, ele assumiu a sua condição de salvo, mas buscou também a sua condição de santo diante de Deus e diante dos homens. Assim como a salvação é uma condição que depende de Deus, a santificação também depende da nossa condição, de que nós devemos fazer o nosso papel. A segunda coisa que nós vemos aqui é a atitude de Noé, a conduta de Noé, o versículo 9, vai mostrar aqui duas coisas principais. O texto vai dizer aí, continuando no versículo 9, que Noé era justo e íntegro. E queridos, essa justiça aqui não é no sentido de ser justificado
de ser salvo pelas suas obras, mas porque foi salvo pela graça de Deus, através da injustiça imputada por Deus, Noé viveu de forma justa. Noé, meus irmãos, e Pedro vai falar sobre isso, né? 2 Pedro capítulo 2, versículo 5, vai dizer que Noé foi o pregador da justiça. Ou seja, no sentido de que a sua conduta era uma conduta sincera, era uma conduta honesta, era uma conduta adequada, que revelou o seu verdadeiro caráter. E meus queridos, sua conduta, uma conduta de justiça, indicava ter sido ele uma pessoa que buscava ser justo diante dos outros, que não prejudicava ninguém, que não se aproveitava de ninguém nem da situação, mas era uma pessoa verdadeira, era uma pessoa imparcial. E como eu disse, irmãos, como nesses tempos a gente percebe que as pessoas têm tirado proveito da situação. Quando eu falo pessoas, eu estou dizendo uma crente. Esse final de semana nós estivemos com uma amiga e ela deu lá uma somatória de umas 15, 20 pessoas que tiraram proveito dessa situação de pandemia. Pessoas crentes. Pessoas que não precisavam fazer o que estão fazendo. O texto vai dizer também, meus irmãos, aqui, que além de ser justo, no sentido de uma pessoa procurar viver uma vida, fazer justiça para os outros, era uma pessoa íntegra também. E íntegro é sinônimo de pessoa autêntica, de pessoa que é verdadeira, de pessoa que é sincera, inteira, completa. O que ela é diante dos homens, ela é sozinha com Deus. O que ela é com algumas pessoas, ela é com todas as pessoas, ela é completa, ela é íntegra. E esse texto que nós lemos aqui, começando no capítulo 7, versículo 1, na Nova Tradução na Linguagem de hoje, o texto vai dizer assim: Deus dizendo para Noé: entra na barca, você e toda a sua família, pois tenho visto que você é a única pessoa que faz o que é certo. Justo e íntegro, irmãos, é algo que Noé era diante dos seus contemporâneos, e o texto vai dizer que ele tinha uma atitude diante de Deus e uma atitude diante da sua geração. As suas atitudes revelavam ali o seu testemunho diante da sua geração, e ele se destacou no meio da sua geração, e foi uma geração perversa, irmãos, porque Deus quis destruir. Qual é o destaque que eu e você hoje nós estamos dando diante dessa situação, diante da nossa geração? De justiça, de integridade, ou nós estamos como os demais? E a própria palavra de Deus, irmãos, ela testifica da justiça e da integridade desse homem. Jesus, no Evangelho de Mateus e Lucas, ele vai dar testemunho da integridade, da justiça de Noé, de um andar justo, de um discernimento e de vigilância. Pedro, nas suas 2 cartas, vai também dar bom testemunho a respeito desse homem chamado Noé, que foi um consolo, não só para Deus, mas um consolo para a sua família também. O autor aos Hebreus, ele nos apresenta esse homem lá na relação, no capítulo 11, na galeria dos grandes homens e mulheres da fé. Noé, por conta da sua conduta, ele possuía santo temor, era obediente, e através da sua conduta de ser íntegro, de ser justo, conseguiu cativar e salvar toda a sua família. Às vezes nós queremos salvar o mundo, mas nós devemos começar dando testemunho do Senhor na nossa casa, na nossa família. O terceiro aspecto, irmãos, que nós vemos aqui é a comunhão de Noé. O texto diz aqui no versículo 2 vezes, no versículo 9 e no versículo 13, que Noé andava com Deus. E queridos, a Bíblia nos fala de apenas 2 pessoas que andaram com Deus: Noé e Enoque. Quem era Enoque? Enoque era bisavô de Noé. Está lá no capítulo 5, capítulo para trás. Eu fico assim, nos meus pensamentos, pensando com os meus botões,
e imaginando ali como deveria as notícias que chegaram para Noé a respeito de seu bisavô. Porque o texto diz que Enoque não só andava com Deus, mas foi tomado por Deus. Isso, de certa forma, eu acredito sim que trouxe uma influência positiva na vida de Noé. E, consequentemente, essa influência também do bisavô de Noé influenciou a sua família. Os nossos filhos estão nos vendo nesse tempo de pandemia, irmãos. Os nossos pais estão vendo. Os nossos filhos estão vendo. Os nossos cônjuges, alguns que não são crentes, estão observando. Qual é o nosso comportamento? Se nós estamos trazendo consolo, se nós estamos trazendo justiça, se nós demonstramos integridade, se nós estamos de fato andando com Deus. Meus irmãos, a palavra, o texto aqui diz que Noé tinha comunhão com Deus. Porque ter comunhão com Deus no domingo é muito fácil. Agora, ter que andar com Deus todos os dias, tendo culto ou não, com pandemia ou sem pandemia. E como eu disse, esse tempo revela sim a espiritualidade frágil, até a espiritualidade parasita de muitos. Muitos andam na sua espiritualidade a reboque. Não andam com Deus, mas andam escorados nos outros. E você vai perceber ao longo do testemunho bíblico, sempre o Senhor falando isso. O Senhor vai falar para Abraão, no capítulo 17, anda na minha presença. Ele vai falar também ao povo em Deuteronômio 13, andarei após ao Senhor com sinceridade. E também, Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 6, ele vai dizer assim, andai nele, ou seja, obedecei ao Senhor, convivei com Ele, busque Ele. E por último, meus irmãos, nós observamos aqui o compromisso de Noé. Se você for observar, eu já disse sobre isso, os versículos 14 ao 22, olha o compromisso de Noé em ouvir, em perceber cada detalhe, para que pudesse executar toda a ordem de Deus. E se você for ler, irmãos, você vai perceber no capítulo 8 também, no 7 e no capítulo 8, o compromisso de Noé. No capítulo 7, o Senhor fala, entra na arca. Ele só entrou na arca quando Deus mandou ele entrar. Lá no versículo 5, mostra isso. Lá no capítulo 8, irmãos, no versículo 16, já havia cessado o dilúvio, as águas já haviam baixado, mas Noé não saiu enquanto Deus não mandou ele sair. E é interessante que Noé, depois que o dilúvio, que as águas baixaram, depois que parou de chover, as águas baixaram, Noé ficou em torno de 30 dias ainda na arca, lá dentro, aguardando a ordem de Deus, porque ele tinha um compromisso com Deus. E uma coisa, irmãos, que a gente observa e que muito nos entristece hoje, é como o nosso compromisso. Você percebe que às vezes nós temos mais compromisso com o nosso trabalho do que com o trabalho na casa de Deus. Às vezes nós temos mais compromisso com os nossos amigos do que o nosso compromisso com o povo de Deus. Irmãos, isso entristece o coração de Deus. E eu tenho falado sobre esse tripé de compromisso. Nós temos um compromisso com Deus, e esse compromisso com Deus é de obedecê-lo, é de viver a sua palavra. Nós temos um compromisso também com os nossos irmãos, de cuidarmos uns dos outros, de nos preocuparmos uns com os outros. Isso não é papel só do pastor, não, é papel meu e seu, é todo papel nosso. E quando você vai estudar, quando Paulo vai falar sobre a cabeça, lá em Efésios e também Colossenses,
ele vai falar da nossa relação com Deus e da nossa relação de uns para com os outros, como corpo. Nós devemos ter um compromisso, nos preocuparmos uns com os outros, orarmos uns com os outros, chorarmos, nos alegrarmos uns com os outros, nos preocuparmos uns com os outros. Noé, irmãos, eu acredito que Noé procurou ali dar testemunho não só na sua família, mas diante daquele povo. Imagina quanta chacota Noé deve ter ouvido, até mesmo entre a sua família, mas ainda assim ele seguiu à risca o seu compromisso com Deus. O nosso compromisso também com a humanidade perdida, irmãos. De ligarmos para os missionários. Eu fiquei muito preocupado essa semana com o missionário João Paulo e com a família dele. Não, isso aí é coisa. Muitas vezes a gente faz os departamentos, isso é quem cuida é o programa de ação missionária, quem cuida é as mulheres. Não, irmãos, essa questão de departamentos é para facilitar, mas o trabalho é de todos nós, a responsabilidade, o compromisso é de todos nós. E o texto vai dizer que Noé ele procurou ouvir e procurou obedecer tudo aquilo que Deus havia estabelecido. Termino aqui, irmãos, dizendo que essas 4 condições, a condição de Noé, a conduta de Noé, a comunhão de Noé e o compromisso de Noé é algo também que deve ser visto na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Que Deus nos ajude, queridos irmãos, a termos essa visão como a de Noé. Noé sendo salvo pela graça de Deus, mas viveu uma vida de santidade, e agora essa vida de santidade o possibilitava também de testemunhar do Senhor. A sua conduta de santidade, a sua comunhão de andar com Deus de forma contínua. Eu estava lendo sobre John Wesley e vendo, até comentei com o professor e com alguns amigos do mestrado, no século XVIII, no avivamento que aconteceu na Inglaterra, as pessoas elas foram tão profundamente tocadas por conta de crentes que assumiram a sua condição, a sua conduta, a sua comunhão e o seu compromisso. E meus irmãos, as pessoas elas corriam para dentro das igrejas chorando, elas sentiam dores, elas tinham a percepção de que elas iriam para o inferno naquele dia. Elas choravam compulsivamente porque a oração dos santos ali, a presença dos santos naquele lugar, trazia uma atmosfera da justiça de Deus, do juízo de Deus. E as pessoas elas corriam para as igrejas clamando a misericórdia de Deus. E eu digo isso a questão de incrédulos. E nós, irmãos, e essas pessoas ali como Wesley, como Carlos Wesley, como George Whitefield, onde estão esses homens como Noé, que a sua condição de salvo não os dava o direito deles ficarem satisfeitos, mas de continuar ali vivendo uma vida cuja conduta era conduta de santidade, cuja comunhão era vista e cujo compromisso era notório. Assim também nós, queridos irmãos, nessa noite Deus nos chama para avaliarmos a nossa condição, para avaliarmos a nossa conduta, para avaliarmos a nossa comunhão e para avaliarmos o nosso compromisso para com o Senhor, para com o povo de Deus e para com o povo que não é de Deus. Vamos orar? Santo Deus, obrigado pela Tua palavra ministrada aos nossos corações nessa noite. A Tua palavra ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que a espada de 2 partes, que corta em 2 partes. Ela é apta para discernir os propósitos e desejos do coração. Pai, nós te pedimos, ajuda-nos a sermos como Noé,
Ajuda-nos não apenas, ó Deus, nessa noite adquirirmos um pouco mais de conhecimento bíblico, mas que esse conhecimento nos leve a avaliarmos, ó Deus, a nossa condição como salvos, alcançados pela graça de Deus. Ó Deus, e que nós possamos trazer consolo ao coração do Senhor e consolo ao coração daqueles que estão aflitos durante esse tempo. Senhor, que a nossa conduta seja uma conduta ilibada. Ajuda-nos a sermos justos, ó Deus, nessa geração perversa. Mesmo que nós venhamos a sofrer o dano, Senhor, ajuda-nos a fazer o que é correto. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E aquilo que nós não temos, ó Deus, é porque nós não precisamos. Porque afinal de contas o Senhor supre todas as nossas necessidades. Ajuda-nos, ó Deus, a darmos mais do que queremos receber. Que a nossa conduta, Senhor, de fato venha se espelhar no exemplo de Noé, Senhor. Que a nossa comunhão, ó Deus, nos leve para a Tua presença, Senhor. Ó Deus, é da Tua presença que nós precisamos. É da Tua face, ó Deus, que nós necessitamos. É de ouvir a Tua voz, Senhor. É de receber o consolo do Senhor, a esperança que vem do Senhor. Senhor, que a Tua face, ó Deus, ela seja mais desejada que todas as outras. Que a Tua presença seja mais buscada que todas as outras. Que a Tua voz, Senhor, seja mais ouvida que todas as outras. Nos ajuda, Senhor, assim como Jesus, que revela aquela comunhão próxima do Pai, assim nós também desejamos orar, ler a Tua palavra, ó Deus, ter nesse tempo, ó Deus, tão difícil, ó Deus, refrigério da parte do Senhor, um toque da parte do Senhor, um renovo da parte do Senhor, ó Deus, uma comunhão mais profunda contigo. E nos ajuda, Senhor, a espelhar e a demonstrar esse compromisso, Senhor, esse zelo. Um zelo, ó Deus, que é visto nas nossas palavras, na nossa vida, no nosso testemunho. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus por tudo. Em nome de Jesus. Amém. E amém.